Os arqueólogos dedicam suas vidas a desvendar a história material do nosso mundo. No entanto, algumas descobertas surpreendentes são feitas por pessoas comuns, que muitas vezes nem percebem a importância do que encontraram. Imagina só, descobrir uma entrada para catacumbas escondidas no quintal da sua casa. É realmente incrível. No vídeo de hoje compilamos uma lista de descobertas acidentais incríveis, que tiveram um grande impacto na história. Prepare-se para se surpreender com estas descobertas. Os hobbits realmente existiram? Uma equipe de arqueólogos da Austrália e da Indonésia que buscava evidências de migração humana da Ásia para a Austrália descobriu algo totalmente inesperado. A equipe de pesquisa descobriu o esqueleto de uma mulher na caverna de Liang Buan, na Ilha de Flores, Indonésia, em 2003. Ao examinar o esqueleto, eles descobriram que a mulher era baixa, mas o mais surpreendente foi o fato de que ela possuía um cérebro extremamente pequeno. Isso levou a algumas teorias de se os hobbits realmente existiram. E se existiram, que espécie eles eram? Humanos modernos, deformados ou uma espécie completamente diferente? Embora a teoria mais aceita seja que os hobbits faziam parte do nanismo evolutivo, ainda há muitas questões sem respostas sobre seu ancestral imediato. Portanto, embora a descoberta dos hobbits tenha esclarecido muito sobre a evolução humana, o mistério em torno de sua origem continua a intrigar os arqueólogos e pesquisadores. Os recém-nascidos de Ashkelon. Infelizmente, a história da humanidade está repleta de tragédias e atrocidades. É possível que os bebês tenham sido vítimas de infanticídio, uma prática antiga em que os recém-nascidos eram mortos, muitas vezes por motivos econômicos ou até culturais. No entanto, é difícil saber com certeza o que aconteceu com esses bebês especificamente. É importante lembrar que atualmente o infanticídio é considerado um crime em praticamente todos os países do mundo. Os recém-nascidos são seres humanos vulneráveis e merecem proteção e cuidados adequados. Se você tiver alguma preocupação ou suspeita de que um bebê esteja em risco, é importante denunciar imediatamente às autoridades competentes. A múmia de Ötzi. 2 turistas alemães estavam em uma montanha na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando fizeram a descoberta de suas vidas. Era a múmia humana natural mais antiga da Europa. Inicialmente, eles pensaram ser o cadáver de um alpinista, mas mudaram de ideia depois de observarem bem. A descoberta da múmia Ötzi foi realmente uma descoberta significativa para a compreensão da história da Europa. Ela é considerada a múmia natural mais antiga da Europa, datada de cerca de 5.300 anos atrás, da época do Calcolítico. Ela forneceu informações valiosas sobre a vida e a saúde dos europeus do Calcolítico, incluindo sua dieta, condições físicas, doenças e até sua tecnologia. Também existe a lenda sobre a possível maldição sobre a múmia. Ela é amplamente considerada uma lenda urbana. Não há evidências científicas ou históricas que comprovem a existência dessa maldição. As mortes de algumas pessoas envolvidas na descoberta da múmia foram atribuídas a causas naturais ou acidentes, e não há indícios que a múmia de Ötzi seja responsável por essas mortes. Desde a sua descoberta em 1991, Ötzi foi objeto de intensa pesquisa e análise científica. Sua múmia está em exibição no Museu Arqueológico do Tirol, em Bolzano, na Itália, e tem sido uma fonte valiosa de informações para os cientistas que estudam a história e a evolução humana. Múmia de príncipe egípcio. De acordo com os registros históricos, o faraó Ramsés III foi assassinado em um complô liderado por uma de suas esposas e pelo seu filho mais velho, o príncipe Petuer. O motivo do assassinato seria a disputa pelo trono. Ramsés III foi morto com um golpe de punhal na garganta, mas antes de morrer conseguiu ordenar a captura dos conspiradores. Petuer foi julgado e condenado à morte por traição, mas não antes de ser submetido a torturas, para revelar detalhes do complô. Acredita-se que ele tenha sido enterrado vivo, como forma de punição, uma vez que acreditava-se que a morte por sepultamento era uma das piores formas de morrer. A múmia do príncipe foi encontrada com sinais de asfixia e de que seus membros haviam sido amarrados. Os estudos realizados em 2012, utilizando técnicas de radiografia e tomografia computadorizada, confirmaram que a múmia encontrada por Maspero era realmente a do príncipe Petuer. A análise das imagens revelou os sinais de tortura e a causa da sua morte, por asfixia, o que confirmou a teoria de que ele havia sido enterrado vivo, como forma de punição pelo seu papel no assassinato de seu pai, Ramsés III. O Homem de Tolum.
O Homem de Tolun é realmente uma descoberta fascinante e importante para a arqueologia. Ele foi encontrado na Dinamarca em 1950 por dois irmãos que estavam colhendo trufas em um pântano. A descoberta ocorreu em perfeitas condições de preservação, graças à composição química do solo pantanoso, que evitou a decomposição do corpo. Acredita-se que o Homem de Tolun tenha vivido na época do Ferro, há cerca de 2.400 anos, e que tenha sido sacrificado em um ritual. A descoberta do Homem de Tolun forneceu informações valiosas sobre a vida e a cultura pré-históricas. A partir da análise do corpo, os cientistas puderam determinar sua altura, idade, dieta e causa de sua morte. Eles também descobriram que a cabeça do Homem de Tolun tinha sido preservada em um processo de mumificação natural, que deixou a pele intacta e os cabelos com bom estado. Além disso, seus órgãos internos do corpo estavam praticamente intocados, o que permitiu que os cientistas fizessem análises mais detalhadas. O Homem de Tolun é considerado uma das descobertas mais importantes da arqueologia. A múmia está atualmente exposta no Museu de Silkeborg, na Dinamarca. A descoberta ajudou a esclarecer muitas questões sobre a vida e a cultura pré-históricas, e continua a ser até hoje uma fonte valiosa de informações para arqueólogos e historiadores de todo o mundo. Os ossos de Dorset. O depósito de ossos encontrados em Dorset, na Inglaterra, em 2009, é um mistério bastante intrigante. Embora se saiba que os corpos sejam escandinavos, provavelmente vikings e que teriam vivido por volta do século XI, a razão pela qual foram separados de suas cabeças e depositados neste local ainda é desconhecida. A forma como os pescoços foram cortados descarta a possibilidade de que sejam aldeões mortos durante uma invasão. Isso sugere que houve uma intenção específica por trás da separação das cabeças dos corpos. Uma das possibilidades é que esses indivíduos foram vítimas de sacrifícios. Na cultura viking, os sacrifícios humanos eram realizados em ocasiões bastante específicas, como em momentos de guerra ou para agradar os deuses. No entanto, não há evidências claras para apoiar essa teoria. Outra teoria é que esses indivíduos foram executados como forma de punição por algum crime ou transgressão. A execução de criminosos era comum na época. Em alguns casos, as cabeças dos executados eram expostas como um aviso para os outros. Tanto é importante lembrar que estas são apenas especulações e que não há evidências conclusivas sobre o que teria acontecido com essas pessoas. A descoberta do depósito de ossos em Dorset continua a ser um grande mistério e pode levar muitos anos até que alguma conclusão seja reconhecida. A armadilha química persa. Este evento histórico é conhecido como Armadilha de Dura e ocorreu em 250 anos depois de Cristo, durante a guerra entre o Império Romano e o Império Sassanida, os persas. A fortaleza de Duro Europos, localizada às margens do rio Eufrates, era uma importante cidade fronteiriça, que mudou de mãos várias vezes durante a guerra. Os arqueólogos encontraram evidências de que os romanos tentaram cavar um túnel sobre as muralhas da cidade para invadi-la, mas os persas descobriram o plano e prepararam uma armadilha química, usando enxofre e betume, para criar uma nuvem tóxica. A armadilha matou inúmeros soldados romanos, que estavam dentro do túnel, enquanto os outros foram mortos na saída pelos persas que os esperavam. A descoberta dos esqueletos na armadilha de Dura é importante, porque fornece uma visão rara das táticas militares e dos eventos que ocorreram durante a guerra entre o Império Romano e o Império Sassanida. Além disso, o fato de que o esqueleto do soldado persa foi encontrado em pânico, tentando tirar sua armadura, sugere que ele também foi afetado pela armadilha química, o que mostra que a guerra envolvia táticas cruéis e desumanas de ambos os lados. E você, gostou do vídeo? Bom, por hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar nos comentários o que você achou. Sua opinião é muito importante para nós.